Você que acompanha a Rede Alesp, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Arthur Neves e este é o Alesp em Pauta. Na segunda quinzena do mês de agosto deste ano, portanto 2024, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou uma emergência sanitária global relacionada à Mpox. A Mpox, ou varíola dos macacos, como é popularmente conhecida, é uma doença viral. A transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de um contato com lesões da pele de pessoas infectadas. A infecção causa, então, erupções, feridas na pele, não é, gente? Que geralmente desenvolvem-se, então, no rosto e podem se espalhar por diversas partes do corpo. Para falarmos sobre esse assunto, recebemos aqui em nosso estúdio, no programa de hoje, então, a Joseli Chiarella, que é farmacêutica e bioquímica. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Vamos tirar as dúvidas aí de Mpox. Vamos lá. Aliás, esse é um assunto que está na boca das pessoas, da ciência principalmente, porque muito tem se descoberto, inclusive, né? E é a expectativa, a esperança de tantas coisas, inclusive de vacina. Já existe vacina, existem 2 vacinas para a Mpox, mas de produção ainda bastante limitada. Então, o Ministério da Saúde, a Anvisa, renovaram a autorização de importação desse produto sem registro apenas pelo Ministério da Saúde. Então, aqui no Brasil, hoje, a gente tem algumas doses dessa vacina disponível para os profissionais da saúde e para pessoas de contato direto dos pacientes infectados. Essa é a esperança, então, para que a população também tenha acesso. Acho que seria mais ou menos essa ideia, né? A vacina é sempre a ferramenta definitiva de controle de uma doença, mas ainda estamos longe disso, porque a produção é bastante escassa. Existe uma possibilidade, porque nós falamos, tentando não ser pejorativa, a questão da varíola dos macacos, mas é uma doença muito parecida com a varíola. Então, existe uma possibilidade de se usar a vacina tradicional da varíola, a varíola foi erradicada nos anos 80, de usar esta vacina como uma proteção eficaz contra a Mpox. A gente vale lembrar que toda a população que foi vacinada contra a varíola até uns 40 anos atrás, então, por exemplo, quem é mais velho do que 40 anos, talvez tenha uma imunidade de memória, porque os vírus são muito parecidos. Então, a gente tem observado que na população global, esta doença tem atingido mais adultos jovens até 38, 40 anos. Pode ser que a razão disso seja essa imunidade que os maiores têm por terem sido vacinados contra a varíola no passado. Joseli, se há a expectativa de uma vacina em algum momento ainda não é essa a realidade, as pessoas devem fazer o quê, hein? Na verdade, o controle da transmissão da Mpox está diretamente relacionado ao contágio. Então, o contágio se dá como? Contágio, contato pele com pele, contato de secreções com a pele. Então, identificar os indivíduos que são portadores do Mpox e controlar este contato, por exemplo, os entre familiares, na lavagem das roupas desses pacientes, é a forma mais efetiva de contato. Então, a transmissão se dá pelo contato pele com pele. Então, identificar os pacientes. Isso vale também para os profissionais de saúde. Então, os profissionais de saúde, eles têm que ter uma especial atenção para quando chega um paciente com lesões que podem ser características da Mpox. Então, esta prevenção do contato é a maneira mais efetiva. Quando eu sei que um indivíduo tem, então eu devo usar máscara, porque isso também pode ser transmitido por gotículas, luvas e evitar o contato direto com as feridas. Para não alarmar a nossa sociedade, né? Nós estamos na capital paulista, a senhora está sendo assistida agora, inclusive, por mais 644 municípios. Como é que está a realidade no nosso estado, para que a gente possa orientar melhor o nosso telespectador e nossa telespectadora, por favor? Bom, nós tivemos um surto em 2022, nós tivemos alguns casos em 2023, não poucos, cerca de 10 mil, e agora esse ano já tivemos 1.000 casos.
Aqui no Brasil, nós temos uma situação de transmissão bastante controlada. Na semana passada, teve um caso suspeito que entrou pelo aeroporto de Guarulhos, porque esse é um problema, as pessoas viajam muito. Então, hoje, a OMS decretou esta situação de emergência para que a doença possa ser observada mais de perto, porque ela já está em 70 países. E o que aconteceu com esse caso suspeito que foi identificado no aeroporto de Guarulhos? As lesões do mpox são muito parecidas com a varíola, com a varicela ou com a catapora. No final da investigação, como nós temos testes diagnósticos específicos, esse paciente tinha catapora. Então, não era a varíola dos macacos. Então, não é para causar pânico, porque nós temos doenças com a mesma sintomatologia, o mesmo comportamento. Lesões de pele, que no primeiro momento é difícil diferenciar, dor no corpo, fadiga, febre, as viroses são todas muito parecidas. Então, aqui no Brasil hoje a gente tem uma situação de atenção, não temos risco. O estado de São Paulo é o estado que ao longo dos 3 anos sempre apresentou o maior número de pacientes, ou porque a população do estado de São Paulo é maior, ou porque nós temos a maior porta de entrada do exterior, que é aqui no estado de São Paulo. A nossa entrevistada disse agora há pouco sobre a semana passada, na verdade a gente está gravando esse programa no início do mês de setembro, portanto esse caso ocorreu no finalzinho de agosto. Este era um homem no caso, né, que não se confirmou a mpox, no sentido de trazer essa informação, só para que a gente entenda, né, qual que seria esse grupo que é mais suscetível à mpox? A gente identifica o grupo de risco a hora que a gente começa a contabilizar que faixa da população que está sendo mais acometida. Então, desde o foco originário, que é na República Democrática do Congo, o foco original tem sido homens que têm relações sexuais com homens. Mas a gente tem que ter o cuidado de não estigmatizar, porque esta é a forma de transmissão importante. Mas as mortes no Congo, elas aconteceram principalmente em crianças familiares desses indivíduos contaminados. Então, de fato, adultos jovens do sexo masculino que fazem sexo com homem, são o grupo onde isso tem aparecido primariamente. Mas os seus familiares também são grupos de risco, os profissionais de saúde também. Quais são os principais sintomas? Então, como toda virose, ela começa com dor no corpo, dor nas articulações, dor lombar e o aparecimento das lesões, que é principalmente na face, nas extremidades, mãos, pés, e pode ocorrer também na região genital, na virilha e no ânus. Então, as lesões aparecem prioritariamente aí. Se a gente for lembrar quando a gente teve catapora, a catapora, as primeiras lesões, elas aparecem no dorso, né? No peito e nas costas. Então, são comportamentos de vírus discretamente diferentes, mas o importante é fazer o diagnóstico diferencial. Aí está o pulo do gato para muita gente então, né? Acho que a gente, tendo acesso a essa informação, sem dúvida alguma, a gente já começa a clarear melhor a situação, né? Estamos munidos de informações, isso tudo fica muito mais fácil na hora, inclusive, de a gente levar as informações, obviamente, para o médico, enfim, numa teleconsulta, de repente, pode acontecer isso, inclusive. Agora, neste sentido, né? Há prevalência em homens que têm relações com homens, isso não pode ficar estigmatizado, a gente precisa lembrar sempre aqui em nossa Casa de Leis também. Mas eu queria um comentário também sobre as crianças. Como é que tem sido diagnosticado a prevalência também? Isso a gente reporta os casos que aconteceram mais na África, aqui no Brasil muito pouco, né? E a gente tem que fazer um pouquinho de atenção porque as fake news, elas andam aí que é uma beleza, né? Então, além dessa tentativa de estigmatizar, uma fake news que andou circulando aí recentemente é que os pacientes que são portadores de HIV, que fazem uso do coquetel, que é uma terapia extremamente eficaz, estariam mais suscetíveis a doenças graves.
Não tem nenhuma associação comprovada com isso. Então, essas fake news, talvez elas visem desestimular o paciente à adesão ao tratamento ao coquetel, que é bastante efetivo. Então, pacientes portadores de HIV sigam com o seu tratamento. Não existe nenhuma evidência de que a doença vai se manifestar de forma mais severa neste grupo de pacientes. Joseli, acho que mencionando este caso do coquetel, existe um outro exemplo para a gente trazer essa questão do mito ou verdade? De fake news, por exemplo? Exato. Por exemplo, também estava aí nas mídias sociais de que a vacina, acho que da AstraZeneca, uma vacina da Covid, que seria transmissora da mpox. Também não. São vírus diferentes, são bichos diferentes. Não há como uma vacina feita com fragmentos de um vírus ou com vírus inativado ser o transmissor de um outro vírus. Isso tudo é um desestímulo a que a população tenha atenção aos assuntos que são relevantes, às informações importantes. Para falar sobre isso, inclusive, acho que vale mencionar os canais de informação para que você tenha acesso certo às informações, né? Aí tem o site da OMS, tem o site também do Ministério da Saúde, não é? O site da OMS, ele tem todas as línguas, isso é super bom, porque ele tem uma página em inglês com informações bastante completas, mas ele também tem uma página em português. O site do Ministério da Saúde também traz informações atualizadas para a população mais não leiga. Existem os boletins epidemiológicos que saem semanalmente, publicados, que trazem uma atualização desses casos de acordo com os registros. Então, mpox é uma doença de notificação compulsória. Quando eu identifico um paciente, o serviço de saúde é obrigado a notificar isso para o Ministério da Saúde. É assim que a gente faz o controle dos casos. No estado de São Paulo, é claro que você já falou um pouquinho sobre essa realidade, mas só para a gente também ter atenção, né? Você que está espalhado aí, você que esteja de repente no centro-oeste, noroeste do estado, como é que está a relação então da mpox em outras regiões, a não ser, claro, a capital paulista e a Grande São Paulo? Não, todos os serviços, todas as cidades têm um serviço de vigilância sanitária. Então, quem organiza a difusão da informação, a difusão da orientação, principalmente também a orientação para os profissionais de saúde, isso está nos centros de vigilância sanitária, municipais ou estaduais, que estão mais próximos da população e que são responsáveis também pelo controle e pela difusão das informações. Vamos falar também um pouco, Joseli, por favor, sobre as complicações. De novo eu falo, você já nos deu uma palhinha, mas acho que é importante ratificar sempre essa informação, porque de repente as pessoas ficam desesperadas em casa, resolvem procurar o Dr. Google e também não é muito assim, é recomendado, né? Bom, o Dr. Google, ele pode servir como orientação primeira, mas principalmente uma doença que pode ser confundida com outras, o Dr. Google não vai olhar o paciente, não vai examinar o paciente, então eu posso interpretar mal aquela informação do Dr. Google. Os sintomas de uma virose são muito genéricos, como a gente já falou, dor no corpo, dor nas articulações, dor nas costas e as lesões. Tem que fazer o diagnóstico diferencial. O que pode acontecer se eu não for tratada adequadamente? Bom, uma informação importante, não existe uma medicação específica para a mpox. O que existe é, como para muitas viroses, uma medicação capaz de minimizar os sintomas, aliviar os sintomas. Por isso que o diagnóstico diferencial é tão importante, porque a gente sabe que a catapora é uma doença muito benigna, mas, eventualmente, a mpox pode ter complicação. Quais são as complicações mais comuns? São aqueles agravamentos de virose. Pneumonia, eu posso ter uma convulsão cerebral, em alguns casos até cegueira, quando se agrava muito o caso. Então, é importante fazer o diagnóstico correto, tratar com essa medicação de alívio dos sintomas, observar, a doença regride em 2 a 4 semanas, mas ela tem um potencial de se agravar. Então, hoje nós temos 2 clades, a gente se acostumou
com o Covid e falar que a gente tinha variantes do Covid, né? Para a mpox a gente fala de clades, que são variações desse vírus a partir de uma origem. E a gente tem uma clade que surgiu agora mais recentemente, também na África, em alguns países, Luanda, Ruanda, que ela tem um potencial de mortalidade de 10% dos afetados. Então, é por isso que a Organização Mundial de Saúde está observando tanto esta doença. No mês de julho de 24, aqui no Brasil, teve uma reunião que foi sediada pela Fiocruz no Rio de Janeiro, onde estavam presentes a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, o Ministério da Saúde aqui do Brasil e várias entidades internacionais, porque existe hoje uma preocupação com o que será o causador da próxima pandemia. Então, nós temos hoje cerca de 30 micro-organismos, ou bactérias, ou fungos, ou vírus, de potencial importância para desencadear a pandemia. O mpox está dentre eles. Então, este alerta que a Organização Mundial de Saúde fez recentemente foi justamente para que o espalhamento desse vírus, a sintomatologia desse vírus, os diagnósticos que são possíveis, os tratamentos sejam observados mais prontamente. Nessa reunião, um dos pontos importantes é chamado de missão dos 100 dias. Então, qual que é o objetivo dessas entidades? Que nós sejamos capazes de 100 dias ter, para uma provável ameaça pandêmica, ter diagnóstico, tratamento e vacina. Se a gente lembrar do Covid, os primeiros casos apareceram final de dezembro de 2019, janeiro de 2020, a Europa teve um aumento enorme de casos em fevereiro, aqui no Brasil nós decretamos o lockdown em março. Então nós estamos falando aí de mais ou menos 100 dias. Nós viemos a ter diagnóstico uns 2, 3 meses depois do aparecimento da doença e vacina praticamente um ano. Se nós conseguimos encurtar esse tempo para 100 dias, nós vamos poupar muitas vidas. Então, essa missão dos 100 dias, ela tem justamente esse objetivo, tentar encurtar o tempo para o diagnóstico correto, o tratamento adequado e a vacina preventiva. Você falando sobre a questão da Covid-19, vem à mente também aquela questão de que as pessoas ficavam mais reclusas, né, longe uma das outras. Isso também deve acontecer nesse período da mpox? A mpox é bastante transmissível. Então, uma vez identificado, a gente tem que isolar o paciente, os seus pertences e principalmente as pessoas da casa têm que tomar cuidado. Então, usar máscara, usar luvas dentro da casa, né? Que era mais ou menos o que a gente fazia quando a gente estava com Covid, que a gente isolava alguém dentro de um quarto. Então, essa é uma medida importante para minimizar o círculo de transmissão. Então, hoje, as vacinas têm sido usadas também para esses indivíduos que residem junto com um paciente portador de mpox. E sobre a questão da transmissão, né? Você disse sobre o tempo que a pessoa pode ficar com a doença, enfim, mas existe um tempo determinado para a transmissão? Os sintomas, eles podem aparecer em 2 semanas ou até 4 semanas. Então, a gente tem uma janela de transmissão bastante grande. Se às vezes as lesões não são tão evidentes, ela vai ser confundida com uma outra virose. Então, os vírus são bem danadinhos, né? Então, o objetivo do vírus é ser persistente, ser perene. Então, ele tem que se disfarçar o máximo possível, né? Ludibriar o sistema imune, ludibriar o sistema de medicina. Então, a gente tem aparecimento dos sintomas entre 2 e 4 semanas e a persistência da transmissão até que as lesões desapareçam e que isso também pode levar 2 a 4 semanas depois do início do tratamento. Há uma medicação tópica? A medicação tópica é para alívio dos sintomas, então são lesões doloridas, são lesões de bastante coceira, então a medicação tópica é mais para alívio dos sintomas.
Joseli, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltaremos então com mais este importante assunto aqui no Parlamento Paulista. Você que está aí do outro lado, não saia daí, é muito rápido, até já. Estamos de volta com a Alesp em Pauta. Hoje recebemos Joseli Chiarella, farmacêutica e bioquímica. E ela tem falado muito sobre essa questão da Mpox aqui em nosso estado, né, em nosso país também. Só para que vocês entendam aí, a gente está voltando então desse intervalo e acredito que toda pergunta ela é extremamente importante. E durante o intervalo, o Diego, nosso repórter cinematográfico, trouxe uma questão. A Joseli falando sobre, por exemplo, as pessoas que utilizam o transporte público, né, e que de repente espirram ou colocam a mão na boca, vão colocar ali para se segurar. Como é que fica essa realidade também? Bom, é possível a transmissão. Então, a transmissão ela depende de um contato, pele com pele, que nos ônibus existe. Ela pode ser transmitida também por contato de mucosa com pele, então o beijo também pode ser uma forma de transmissão. E a gente não deveria levar a mão no rosto depois que a gente toca uma superfície que outras pessoas tocaram. Mas não é o que a gente faz, né? A gente não tem ideia do número de vezes que a gente se toca involuntariamente. Então, essa possibilidade de transmissão é bastante importante. Por isso que a difusão da informação faz com que o indivíduo fique alerta aos primeiros sintomas e procure um serviço de saúde. Então, o ideal é diagnosticar o mais rapidamente possível, isolar este indivíduo no período de maior transmissibilidade, dar segurança para os familiares, então, que os familiares usem máscara e luvas e tenham muito cuidado com as roupas, né? O lençol é uma forma de transmissão onde ocorre o contato pele com pele. Então, a gente tem que ficar bastante alerta a esse tipo de coisa. Como que eu lavo o lençol e os utensílios desse indivíduo? Água, morna e detergente. Os vírus, eles são frágeis para esse tipo de coisa, mas eu preciso ter uma atenção para lavar os utensílios que sabidamente estiverem em contato com um portador de Mpox. Joseli, existem, né, na verdade o vírus ele vai se adaptando também, né, a uma série de situações. Como é que está essa realidade nos estudos? Como é que a medicina, ou melhor dizendo, a ciência tem estudado, né, essa realidade no Brasil, por exemplo? E aí, quando eu menciono essa realidade, essa situação, gostaria de uma comparação, não sei se é possível fazer, com países da Europa, América do Norte, Ásia, enfim, a própria África. Como é que tem que ser adaptado o Mpox a essas diferentes regiões, né? Bom, nós temos aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, por conta da FAPESP, grupos muito capacitados a esse estudo. Então, nós temos aqui hoje um número grande de doutores, pós-doutores, grupos de pesquisa com financiamentos e muitas vezes os grupos estudam vírus. Esse vírus pertence a uma família dos ortopoxivírus, então não obrigatoriamente um grupo vai estudar especificamente um vírus, mas são grupos de pesquisa em virologia e o estado de São Paulo é particularmente relevante nesse tipo de pesquisa. A gente também conta com a Fiocruz, né, que tem grupos de pesquisa para a Mpox e o Instituto Adolfo Lutz, aqui em São Paulo, que faz parte da cadeia de controle epidemiológico das viroses. Mpox, de monkeypox, macaco, né? Existe um outro animal que seria hospedeiro? Não, na verdade ele não é um hospedeiro, esta é uma doença de transmissão
de contato homem a homem, e os vírus da varíola, então a varíola que a gente erradicou nos anos 80, ela era uma varíola vinda da vaca, né? Então era o poxvírus. Então a primeira vacina que data, acho que os primeiros relatos de vacina dos anos 800 e depois no período da Idade Média, a gente colocava uma vaca numa mesa, raspava as lesões da vaca e escariava a pele de um indivíduo para protegê-lo. Como que foi descoberta a vacina, né, que vem de vacínia, né, que vem da vaca? Foi descoberto justamente porque a varíola matava muita gente, mas os cuidadores de rebanho não morriam. Então, de alguma forma, eles tinham contato com o vírus em baixas doses e isso os protegia, né? Então, a gente tem a varíola símia e a gente tem a varíola humana e tem uma varíola do gado. São vírus muito parecidos, mas que são, assim, a varíola humana foi erradicada, a varíola da vaca ela é controlada, e aí neste momento a gente tem esta mpox, que os primeiros relatos foram da varíola dos macacos, mas a gente tem que evitar falar isso porque muita gente, não vou ser grosseira, houve extermínio de alguns macacos achando que isso ia erradicar a doença. Da mesma forma que a gente teve na época da febre amarela, que aqui no estado de São Paulo, alguns anos atrás, nós tivemos um surto de febre amarela e os macacos, acho que os bugios que ficam nas matas aqui no estado de São Paulo, eles são sentinelas. Eles são super importantes porque quando eu tenho um aumento do número de casos, a gente começa a ter a mortalidade dessa população sentinela, que sinaliza que isso pode vir para áreas mais urbanas, né? Então, os macacos, eles são tão vítimas quanto os humanos, eles não são o responsável eles não são os vetores da doença. Dengue tem vetor, mosquito transmite doença. O macaco, ele não é um repositório do mpox. Tá claro isso, pessoal, porque exatamente essa é uma questão complicada, porque a gente tem que também cuidar da vida desses animais também, né? Agora, no primeiro bloco você falou, Joseli, sobre uma possível, e aí não estou falando exatamente da mpox, mas caso a sociedade se deparasse com uma realidade como aconteceu com a Covid-19, né? Uma pandemia de mpox, posso falar assim? Poderá chegar. A gente vai... Essa situação de emergência decretada pela OMS é justamente para se prevenir de uma provável pandemia. E aí, à época, então, há 3, 4 anos, as pessoas falavam, poxa vida, mas como é que surgem as vacinas e surgem tratamentos? Como que vai acontecer isso? Como que a ciência já tem se preparado para esse ambiente que pode ser que aconteça? Então, a gente tem 2 vacinas já, não estão registradas no Brasil, mas elas existem. Então, uma possibilidade é o que nós fizemos com a Covid, transferência tecnológica. Então, fazer um acordo comercial com o detentor dos direitos dessa vacina e produzir essa vacina em maior escala. A própria Organização Mundial de Saúde e outras entidades subsidiam, às vezes, o aumento da produção dessas plantas. Numa pandemia, existirá a possibilidade de retomar a produção de vacina de varíola e usar esta vacina como uma maneira de aumentar a imunidade. Não é uma imunidade tão específica, mas ela pode servir para, como no caso da Covid, diminui o número de casos graves, por exemplo. Então, isso depende de estudos e de validações. Existe todo um protocolo para validar uma vacina, mesmo para validar uma vacina que foi testada e aprovada para varíola para uso eventual. Então, a dimensão do número de casos vai solicitar das autoridades de saúde que avaliem quais as possibilidades para conter uma possível pandemia. E aí é que a gente está diante de uma farmacêutica bioquímica, né? Então, gostaria também que você trouxesse quão importante é a tua especialidade, então, a sua especialização neste momento.
Bom, eu tenho uma formação bastante diversificada. Eu tenho mestrado em imunogenética, sempre trabalhei com imunologia e associação de algumas doenças em famílias, né? Que é um estudo assim, muito bonito. Mas a imunologia evoluiu muito, quer dizer, desde que eu comecei a estudar há 40 anos atrás, a imunologia evoluiu muito e a gente ainda tem muito que aprender. Então, a cada vez que a gente tem um desafio desses, por exemplo, a Covid foi um desafio de compreensão dos mecanismos de funcionamento desse vírus e agora o mpox do mecanismo de funcionamento, que célula que ativa, como que eu faço para interromper, como que eu minimizo o sintoma, isto é o objeto de trabalho dos imunologistas e dos virologistas, né? Então, hoje a gente já tem ferramentas e a gente tem ferramentas também que permitem acelerar esses estudos, né? A ciência, ela anda a passos muito largos aqui, tanto no mundo como no Brasil. Nesse sentido, a gente tem que levantar a bandeira para o nosso estado, que tem feito um trabalho excepcional, né? A maior agência de fomento da pesquisa é a FAPESP. A FAPESP, o maior percentual de desembolso de dinheiro está nas áreas da saúde e nas ciências médicas. Então, se a gente for olhar, comparar lá com as engenharias, UTIs, a área de humanidade, então existe um interesse bastante grande e a gente tem aqui uma massa crítica de profissionais, de professores e de pesquisadores que foram formados ao longo dos anos. Eu acho que a FAPESP investe, e isto é bastante importante, porque são anos de comprometimento do 1% dos impostos do Estado de São Paulo para aplicação em pesquisa. Então, esta mesma legislação, ela existe em outros estados, mas a gente tem que dizer que a FAPESP sempre honrou o que está escrito na legislação, né? Isso criou uma condição permanente de desenvolvimento de pesquisas no Estado de São Paulo. O que pode ser melhorado para os próximos meses nessa questão, né, de estudos, de orientação, inclusive, em salas de aula, né, com as crianças, adolescentes também, campanhas? Bom, a gente tem que ficar alerta que nós já tivemos 2 ou 3 ameaças recentes nos últimos anos de corte do orçamento da FAPESP. Então, isso, a gente tem que ficar um pouco atento a isso. Além disso, a informação, né, quer dizer, ensinar as crianças a diferenciar, por exemplo, como a gente sabe, hoje tem vacina para catapora, mas catapora é uma doença presente na infância, para que também a criança é cruel, né? Para que a criança não estigmatize, se ela vê um coleguinha aí com lesão e não ter prática de bullying aí entre as crianças. Então, tem que orientar para que a informação correta se sobreponha às fake news e as informações que levam à prática de bullying, que isso não leva a nada, né? Você chegou num ponto que eu ia te questionar exatamente, viu? Repito, a Joseli Chiarella, então, é farmacêutica bioquímica, mas é importante também trazer essa reflexão de quão complexo é um processo pandêmico na nossa sociedade, e aí no que se diz respeito às questões psicológicas e psiquiátricas, inclusive, né? Dá para transitar nessa seara? Olha, o que a gente vê do aprendizado com a Covid é que nós tivemos famílias assim muito impactadas com a perda dos entes dessas famílias. Então, por exemplo, às vezes um simples espirro próximo de alguém que perdeu um ente querido, a pessoa já tem uma reação de desconforto, né? A gente vê hoje pessoas na rua usando máscara, um comportamento que era dos orientais, basicamente, porque os orientais têm esta preocupação com eles próprios e com o seu e com a coletividade, ao menor sintoma já usar máscara. Então, a gente tem que ter noção de que a perda de um ente querido por uma doença evitável, né,
ela é bastante traumatizante para todas as famílias. Então, lidar com isso. No caso de sequelas, por exemplo, existe aí uma possibilidade de sequela, você ter um indivíduo que ficou cego por uma doença que poderia ter sido tratada, poderia ter sido diagnosticada a tempo e tratada de acordo. Então, as políticas públicas de saúde, a vigilância epidemiológica é super importante. Estudos afirmam o que sobre essas sequelas? As pessoas têm tido, de fato? As pessoas podem ter, veja, as pessoas podem morrer por mpox e as pessoas podem ter algumas sequelas graves. Aqui no Brasil, a gente tem um número ainda pequeno de casos para a gente dizer, olha, a gente tem uma certa quantidade de indivíduos que faleceram, mas não estamos nos 10% de mortalidade que apareceu em alguns países da África. Por sorte, o nosso número de casos ainda é bastante restrito, né? Então, a gente montou um sistema de alerta, que foi montado no final de 2022, de treinamento dos profissionais de saúde para identificação rápida e encaminhamento para o teste específico. Nós ainda não falamos de qual que é o teste específico para testar mpox. Então, do mesmo aprendizado que a gente teve com a Covid, o teste de biologia molecular, que detecta por PCR o vírus específico do mpox, é o teste recomendado. Então, hoje nós temos já 5 testes registrados na Anvisa e alguns laboratórios desenvolveram uma metodologia própria para fazer esse teste. Então, esse é um teste específico que não deixa dúvidas de que o indivíduo tem mpox. Eu acho que hoje deve estar levando talvez pelo menos 2 dias, desde a coleta do material até o resultado. E que material que é esse que tem que coletar? Preferencialmente o material da lesão. Então, o material da lesão é onde eu tenho uma maior quantidade de vírus e que o teste pode ser positivo e mais informativo. Olha, está acessível às pessoas? Como é que está essa realidade aqui? Acessível para as pessoas. Então, nós temos testes já distribuídos na rede pública, nós temos laboratórios privados oferecendo os testes e, como a gente também não tem muitos casos, os testes são acessíveis. A Fiocruz já tem 2 testes registrados, sempre os testes da Fiocruz são para serem distribuídos no sistema público de saúde e a gente tem outros testes comerciais também. Então, eu não tenho informação de que nós não espero que a gente volte a uma situação de fila para fazer o teste como nós tivemos na Covid. Então, nós já temos, isso é uma outra coisa super importante, nós temos autonomia, porque nós temos testes sendo produzidos aqui no Brasil. Então, isto é um ponto que nós atingimos a partir da Covid, de termos a nossa própria vacina, o nosso próprio teste e alguns medicamentos. Então, em termos de saúde pública, em termos de autonomia do país, isso é muito importante. Pensando nas políticas públicas, nós estamos no maior parlamento estadual da América Latina, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Fica aqui também, não é? Um alerta aos nossos parlamentares em relação a esse assunto. Os parlamentares, eles têm que ter uma proximidade bastante grande dos técnicos de saúde para lhes darem as informações corretas para a formulação de políticas e para a aprovação das leis. Eu acho que esta interação do parlamento com um grupo técnico é muito importante para que a eleição, a atribuição do dinheiro, a atribuição das políticas seja aonde faz mais sentido. Olha, Joseli, a gente está quase chegando no finalzinho, né, desta que foi a nossa pauta hoje no Alesp em Pauta, inclusive. Agora, acho que fica aqui um recado para a população, né? Fica um recado para os cidadãos e cidadãs que estão nos acompanhando agora. É necessário ligar um alerta, calma, com tranquilidade, mas é preciso sim estar com o alerta bem ligado. A gente tem que reproduzir este alerta emergencial. Existe a mpox, ela tem um potencial pandêmico, ela pode ser controlada e nós, como indivíduos, temos que estar atentos a pequenos sinais e sintomas, como febre e
as lesões de pele. Teve um tempo que a gente falava assim, é virose, é virose. Continua sendo uma virose, mas hoje a gente tem possibilidade de identificar as viroses. Então, quando a gente identifica, nós nos aproximamos do tratamento que é mais eficaz e efetivo. Então, só para amarrar, você já passando esse recado, mais uma orientação. Vamos fazer um exercício com as pessoas que estão em casa agora nesse exato momento, né? Vamos fazer o seguinte, vamos disseminar esse programa exatamente que você assistiu para os seus amigos, colegas, não é? A gente está ali toda hora compartilhando as coisas, por que não compartilhar um programa tão importante e essencial como este que foi o Alesp em Pauta de hoje, trazendo essa reflexão. E fica o convite para que as pessoas acompanhem o seu trabalho e acompanhem os trabalhos da comunidade científica também. Eu faço parte da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que é uma entidade que congrega todas as empresas que estão relacionadas com o diagnóstico no Brasil. Então, nós temos uma página no Instagram, @CBDLOficial, e a gente traz muita informação e também informação para o público leigo, né? De forma fácil e digerida, para que as pessoas se orientem da forma correta, pelos meios corretos. Acompanhando aos trabalhos, então, da Joseli, dos parlamentares, com certeza a gente vai saber lidar melhor com essa situação. Joseli Chiarella, então, farmacêutica bioquímica, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso estúdio, no Alesp em Pauta. Valeu demais pelas orientações. Obrigado pelo convite, até a próxima. E você que esteve conosco durante a exibição, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau.